Eu não acredito em experiência do cliente sem antes ter uma boa experiência do colaborador. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Eric Porto, sócio e CSO da LayerUp. Estamos aqui com mais um conteúdo. Agora eu recebo a Júlia Miller, analista de mídias sociais, e a Elisa Mendes, coordenadora de atendimento da Altenburg. A gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias, sobre marketing de influência, sobre atendimento e sobre reputação de marca, uma marca centenária. Então, queria primeiro agradecer e queria pedir que vocês fiquem à vontade para contar um pouquinho, se apresentar para o pessoal conhecer vocês. Bom, é um prazer, obrigada pelo convite. Eu sou a Júlia, sou responsável por toda a parte de mídia orgânica da Altenburg, então tudo que envolve Instagram, redes sociais no geral, e a parte de influenciadoras, então fica sob minha responsabilidade. Bom, eu sou a Elisa, eu trabalho com a parte de atendimento e relacionamento com o cliente. Então, nós atendemos aí o público consumidor final, aquele que compra na loja, e a gente também atende toda a parte de clientes, lojistas, multimarcas e hotelaria, e também os nossos representantes, né, que fazem com que a marca cresça no Brasil como um todo. E quando a gente está falando então da Altenburg, a gente está falando de uma marca centenária, uma marca com mais de 10 mil pontos de venda e exportação para a América Latina, ou seja, um grande desafio para coordenar, gerenciar e direcionar toda a comunicação dessa marca. Então, queria entender aqui primeiro quais são esses principais desafios, seja nas redes sociais ou no atendimento ao público, onde que está aí o grande desafio de manter essa reputação da marca e essa consistência. Eu acho que o grande desafio é você conseguir fazer com que essa essência da Altenburg hoje no Brasil, que é o conforto, o bem dormir, bem viver, seja expandido isso tanto no Brasil quanto na exportação, né? Latam, hoje nós somos uma empresa latino-americana, né? Vamos dizer assim, trazendo a inovação. Então, como é que a gente consegue trazer a inovação sem perder a cultura, sem perder essa cultura e essa essência da marca no Brasil? Então, e fazer com que as pessoas, os nossos colaboradores, entendam que isso é um quê de expansão. Então, expandir essa ideia, expandir esse bem dormir, bem viver, e está intrínseco na nossa cultura. Então, acho que esse é o grande desafio, tanto para lojistas, quanto para nossos parceiros, fornecedores, toda a nossa rede e cadeia, né? E até para as redes sociais também, acho que é o mesmo desafio da gente também estar atento, né, às novidades que vão acontecendo. A gente é uma marca centenária, então, né, resgatar a nossa origem, a nossa cultura, nesse conforto e reforçar muito o bem-estar, que é o nosso maior propósito. Perfeito. E falando um pouquinho mais sobre social media, eu imagino assim, né, que o marketing tem diversas áreas, né, e aí a gente tem essas especializações. Então, como que o time de social media acaba bebendo de outras fontes, até do time de atendimento, ou seja, como que é essa relação com as demais áreas para manter uma presença inteligente e uma unidade de marca, né? Como que é essa dinâmica? É fundamental, né? Hoje a gente é bem dividido, né? Então tem time de branding, tem o time de performance, tem time de trade, comercial. Então acho que a gente precisa sempre ter uma comunicação muito alinhada entre os times. Acho que isso é essencial, fundamental realmente para uma empresa conseguir fluir, né, nas suas comunicações, principalmente nas redes sociais. Então eu estar atento numa comunicação que vai estar no perfil da marca, mas que está no PDV, que é o que a marca quer realmente falar, mas que também está no e-commerce. Então, acho que esse é o desafio dessa multicanalidade, né, de a gente estar presente de forma correta, com a nossa essência, reforçando o bem dormir, o bem viver, o bem-estar, né, como um todo só. Perfeito. Eu posso complementar a Júlia, porque nós fazemos parte do mesmo ecossistema ali, né? Então, o atendimento, ele é plugado dentro da marca. Então, ele é plugado dentro do time de marcas, que daí envolve toda a parte de brand, performance, como a Júlia falou. Então, a gente tem desde a criação do produto até o atendimento. Então, nós ficamos no mesmo ambiente, nós trocamos ideia dia a dia, e eu acho que isso acaba se conectando com as pessoas que fazem o atendimento de linha de frente. Então, primeiro, né, a gente
eu, como profissional, eu defendo a linha da experiência do colaborador. Então, a gente tenta passar para eles toda essa essência da empresa, todo esse bem dormir, bem viver, para que eles transmitam isso na ponta. Então, eu acho que conecta tudo e acaba saindo lá na ponta. E isso, os clientes, principalmente aí, as pessoas físicas que a gente atende, acaba sentindo um pouquinho desse toque e relacionamento com a marca. Então, eu acho isso fantástico. É uma coisa que a gente prega e é uma coisa que a gente faz sempre, sabe? É bacana porque é interessante ver que o propósito, o posicionamento que a marca tem para fora é de dentro para fora, ou seja, deixa eu olhar como transmitir essa experiência aos meus colaboradores. É um desafio, né? Mas é isso. E é importante porque aí isso deixa ainda mais claro o que você estava falando de manter o propósito da marca, os pilares importantes para a marca, isso acaba se traduzindo em todas as áreas, né? E no final é uma marca única, né? Independente do canal onde o cliente está, é uma marca única que ele vai se relacionar. Então é interessante e sempre um desafio manter essa unidade. Mas ainda falando de mídias sociais, entrando também nesse atendimento, hoje em dia as mídias sociais ele é um canal de troca. Não é um canal onde apenas a marca se comunica. Ela recebe também muitas comunicações. E a gente falando de produtos, né? A gente pode ter reclamações, dúvidas, pontos de atenção que os colaboradores não, né? Que os nossos clientes possam trazer. E aí como que a Altenburg olha para esse tópico sobre atendimento, o alinhamento para trocar e conseguir manter uma boa comunicação nesses pontos de contato com os clientes, né? Ou seja, como transmitir essa sensação da marca também no pós-compra, na experiência individual de cada um, para reverberar no posicionamento da marca. Primeiro, eu acho que eu não acredito em experiência do cliente sem antes ter uma boa experiência do colaborador. Então, esse é o primeiro ponto, porque isso eu acabei de falar, reverbera lá na ponta. Segundo é você manter e dar autonomia para um time que é unido, porque isso engaja, isso faz com que eles comprem a marca. E em terceiro e não menos importante, é fazer com que eles tenham liberdade de resolver aquele problema. Então, nós hoje acompanhamos do início até o final. E quando eu preciso me intrometer, vamos colocar assim, me intrometer naquela situação, eu ligo para o cliente, eu mesma converso com ele, a gente tenta reverter a situação e esse cliente acaba tendo uma experiência onde ele diz assim: cara, meu pós-venda foi sensacional. Então a gente tem isso reverberando no Reclame Aqui, por exemplo. Nós somos um selo RA1000 e na última Black Friday, vamos dizer assim, a gente conseguiu aumentar nosso potencial, o nosso número, os nossos resultados, enquanto outros players acabaram perdendo esse selo que para nós, né, no mercado é um momento turbulento, onde a volumetria aumenta, onde a gente tem bastante problema de logística. Então, como é que a gente deixa esse ambiente leve para que os nossos colaboradores consigam atender as reclamações dia a dia, com um sorriso no rosto, dizendo assim: confia em mim que vai dar certo, e a gente conseguir esse resultado. Então eu sou muito feliz com o que a gente construiu ao longo do tempo, trazendo a marca para a ponta, trazendo colaboradores mais felizes e engajados e fazendo com que aquilo reverbere nas mídias sociais como elogios. Temos reclamações? Temos. Mas a gente pega aquela reclamação no colo e diz assim: fica tranquilo que vai dar bom, vai dar certo, né? Então, é uma parceria, a gente faz muito isso com a Júlia, é uma parceria muito forte que a gente tem ali e acaba que o próprio atendimento acaba sendo uma fonte de água ali, onde todas as áreas acabam se conectando com ela. Então, nós não somos um saque comum, nós levamos toda a problemática para dentro de casa e a gente arruma dentro de casa e depois volta ali para a ponta. Então, a gente cresceu ao longo ao longo desses 2 anos, a gente vem crescendo como marca, como atendimento, como experiência pós-venda. E nada melhor como nós mesmos, colaboradores, defendendo o nosso propósito de marca, né? Uhum. E mais ou menos qual é o tamanho desse time que são esses porta-vozes de dentro para fora e representam a marca hoje? Se eu te disser, nós somos um time pequeno. Nós somos 14 pessoas no total.
no saque. E a gente consegue atender o Brasil inteiro. Então, a gente ainda não atende exportação, ainda. Mas, de vez em quando, ali, temos alguns clientes estrangeiros que nos ligam. E tá tudo bem, tá? A gente atende todos. Perfeito. E aí é interessante porque entra uma nova camada de desafio que a gente pode pensar aqui, que é manter essa unidade no discurso, no tom de voz, porque são diferentes pessoas, mas falando como uma mesma marca, né? E aí isso entra até numa próxima dúvida aqui que eu queria trazer, que é sobre a parte de influenciadores, que de alguma forma eu empresto ali, né, para um influenciador também ser um porta-voz da marca. E aí, quais são os cuidados que vocês levam em consideração na escolha desses influenciadores de um produto, né, de um mercado que está tão no dia a dia de cada brasileiro para resgatar essa experiência que vocês falaram? Conta um pouquinho dessa dinâmica para gente. Então, eu digo que trabalhar com influenciador é sempre uma caixinha de surpresas, né? A gente começa... vai desenvolvendo, às vezes a gente se surpreende muito com aquela pessoa, às vezes a gente vai, né? Então, assim, é muito no feeling. Eu acho que hoje a gente trabalha muito no feeling mesmo, assim. Essa pessoa, ela fala... Assim, a gente tem vários segmentos dentro dos influencers. A gente tem aquele que fala realmente de decoração, de cama, que é algo do nosso nicho. Mas a gente tem aquele que fala de lifestyle, tem aquele que fala de algo dia a dia mesmo, de segmentos diferentes, então a gente vai atraindo bolhas e públicos diferentes. Então, desde o micro, do macro, a celebridade, a gente gosta de ter bastante alternativa e encantar, né, vários públicos, vários seguidores, que a gente acaba alcançando muito mais com essas portas-vozes, né? Então, acho que o influenciador ele é muito rico por isso. A gente consegue alcançar pessoas que, como marca, a gente não conseguiria. E tanto pelo conteúdo rico, né? Hoje a gente tem aquele influenciador que eu sei que vai produzir um conteúdo impecável, mas eu sei que vai ter aquele influenciador que vai converter. Então, a gente tem o que converte, a gente tem o do conteúdo. Quando a gente acha isso tudo em uma única pessoa, a gente morre de amor, né? E traz esse reforço também. Então, acho que é um trabalho em conjunto, a gente conseguir que essa pessoa fale nosso propósito de marca, que é o principal, né? Eu não quero que seja só mais uma bolinha nos stories, só mais um conteúdo. Eu acho que tem que agregar tanto para o seguidor, essa comunidade, que hoje é super em alta, né? Então, a gente quer agregar várias comunidades com o nosso bem-estar, com o nosso bem-dormir, porque, na verdade, a gente precisa de uma boa noite de sono. Então, a gente reforça isso de qualquer forma que a gente consiga alcançar, sabe? Perfeito. E é legal você falar sobre a diversa possibilidade que eu tenho numa estratégia de influenciadores, que é exposição de marca, é ter a parte da conversão, ou seja, não é uma estratégia de influenciador, eu tenho uma gama de possibilidades e eu preciso... Também, né? Eu acho que a constância ela é fundamental pra gente conseguir. Não é uma publi de um mês que eu vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então é uma constância. A gente tem influencers que estão já mais de um ano com a gente e que realmente a gente vê resultado porque acaba criando essa comunidade, sabe? Então a gente vai testando, vai errando, vai aprendendo muito. Eu acho que esse mercado de influência ele vai se adaptando muito e a gente tem que surfar essas ondas junto como marca. Perfeito. E a gente está falando de uma marca, até a gente estava conversando antes aqui da entrevista, que hoje está no setor do varejo de cama, mesa e banho, mas que também tem outros mercados que está adentrando. Quando a gente olha para uma marca que tem esse segmento tão amplo, tão concorrido, quais são os pontos importantes de atenção na estratégia como um todo de marketing? Assim, quais são os pontos que vocês precisam sempre estar atentos? Eu acho que o principal é ficar também de olho no que o concorrente está fazendo, mas principalmente no que o nosso público final quer, o nosso desejo de consumo. Né? Hoje, cada vez mais, a gente quer reforçar esse bem-estar e o bem-dormir como principal de tudo. Sem uma boa noite de sono, eu não consigo fazer nada. Então, a gente hoje reforça isso como base de conteúdo, como base de influenciador, como base nos colaboradores. Então, a gente trabalha essa essência desde de casa mesmo para fora. Eu acho que é isso que a gente vai tendo como estratégia macro, assim. E, claro, depende da campanha, depende da situação, a gente vai, mas sempre unindo esse reforço que é o nosso, né, legado, que é o bem dormir, bem viver, né? Então, para eu conseguir viver bem, eu preciso dormir bem. Muito bom. E de alguma forma, entendendo que vocês estão tão próximos dos times, o próprio time de atendimento acaba também trazendo muitos insumos para como a gente vai traduzir isso na ponta final. É isso, a gente está de olho no que está acontecendo, nas métricas, dados, estados, então a gente vai acompanhando
tanto, né, nos comentários, isso aqui tá legal, isso aqui não tá. Então a gente vai norteando as nossas estratégias em cima disso também. Exatamente, a gente traz voz, eles têm voz. Então, tudo que envolve a parte de atendimento e reclamações, eles trazem. E a gente sobe isso, escala, e, enfim, e acaba resolvendo. Perfeito. E aí, endereçando agora uma pergunta final, vamos olhar para o futuro. O que vocês veem de uma transformação que vai acontecer no mercado, ou que deve acontecer, um ponto de atenção, o que deve mudar, além da inteligência artificial, que hoje em dia está em todos os pontos, em tudo, né? Mas o que vocês também veem aí de futuro para as estratégias da Alten? Eu acho que pensando mais em comportamento mesmo, que é esse comportamento do wellness, que é algo que está crescendo diariamente, esse reforço por bem-estar, esse momento de desconexão que a gente está procurando tanto, né? A gente está muito nas telas, mas a gente quer um momento para si, então de cuidado. Então a gente está querendo se encaixar cada vez mais nessa comunidade wellness, então é um projeto que a gente tem futuro, e é isso, estar conectado no que está acontecendo, né, no mundo, no momento, e conseguir atingir o nosso público de uma maneira sutil, mas que fale da nossa essência como marca, sabe? Exatamente, se eu fosse traduzir isso numa palavra, eu colocaria cuidado com as pessoas, né? Então, primeiro as pessoas que fazem um trabalho incrível para pessoas, então eu acho que é esse que é a essência do negócio. Muito bom, queria agradecer aqui o Bem-Estar, que foi uma conversa ótima, eu adorei, já me senti muito bem. E se você quer continuar se sentindo bem, tendo conteúdos e informações, acompanhe as redes aqui da Layer Up, busque os nossos conteúdos. Queria agradecer demais. Eu que agradeço, obrigada.